Olá, amados, graça e paz. Aqui quem vos fala é André Augusto, sou professor da classe de Lidere e também coordenador de grupos de crescimento. Eu queria trazer para vocês agora, neste momento, um pouco sobre as lições, as novas lições, novos modelos, as estações. E aqui, através desse vídeo e alguns slides, eu quero esclarecer e alinhar alguns tópicos. Vamos lá? Então, nós vamos falar sobre as estações. Nossa primeira informação aqui é sobre as lições, as estações. Depois vamos falar como estudar as lições, comentar um pouco, passar algumas dicas. E também falar sobre a estrutura de lições e algumas particularidades, ok? Então, vamos lá. Primeiro, estações. Então, nós estaremos este ano trabalhando com estações, estação de crescimento, depois vem a estação do cuidado, a estação da comunhão e a da celebração. Eu quero falar um pouco sobre cada estação. A primeira estação é a estação do crescimento. E neste momento é que o nosso GC começa a receber novas pessoas. E aqui lá em Atos capítulo 2, versículo 41, fala: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, neste momento de crescimento, nesse primeiro trimestre do ano, a gente vai falar, a gente vai buscar as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão lá fora. Então, é um momento de crescimento. Então, este momento, da mesma forma que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles alcançaram aí quase 3.000 almas só nesse episódio, sem contar que depois teve 5.000 e por aí vai, muitas almas que foram ganhas naquela época. Então, nós precisamos primeiramente ser cheios do Espírito Santo para que consigamos também fazer este crescimento nos nossos grupos de crescimento, ok? A nossa segunda estação é o cuidado, porque nós ganhamos muitas almas e nós precisamos cuidar delas, precisamos de fechar a porta dos fundos. Então, lá em Atos capítulo 9, versículo 15, diz: o Senhor, Ananias, e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Neste momento, Ananias estava com medo de ir até Paulo, até porque Paulo era um perseguidor, um Saulo, um perseguidor de discípulos de Cristo. E naquele momento, o Senhor pedia para Ananias ir ao encontro dele. Mas aqui o Senhor trata Paulo como um vaso escolhido. E quando nós estamos com novas pessoas no nosso grupo de crescimento, nem sempre dentro do nosso grupo de crescimento tá aquelas melhores pessoas. Às vezes tem umas pessoas problemáticas, pessoas que a gente, vamos dizer, a gente não queria que tivesse no nosso grupo de crescimento. Pessoas que você sabe que vai dar problema e tudo mais. E Ananias também estava tendo o mesmo problema, porque ele não queria ir até Saulo, perseguidor de discípulos, ele estava com medo, mas o Senhor falou: não, este é meu escolhido. Então nós devemos tratar todas as pessoas como como o escolhido de Deus, e nós sabemos que muitas vidas que eram problemáticas no passado, mas se tornaram bênçãos. Então, este momento do cuidado, a gente está vendo aí uma mão, a imagem de uma mão segurando ali com cuidado uma plantinha que começa a crescer. Então, é importante, nesse segundo trimestre do ano, nós vamos trabalhar justamente o cuidado. E no terceiro trimestre, a gente entra a estação da comunhão. E a gente pode dizer que é a estação onde a gente trabalha o discipulado. E lá em Mateus 28, 19 diz: ide fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É neste momento que a gente começa a também trazer um pouco de comida sólida para esses que no primeiro e segundo trimestre só receberam o leitinho. Então, eles começamos a mostrar para eles a importância do grupo de crescimento, até porque nós temos que prepará-los para que eles possam se tornar, quem sabe, líderes, e também entender que na próxima estação seria a estação da multiplicação. Então, quando a gente discipula e passa todos esses propósitos, toda essa essência do grupo de crescimento para essas pessoas,
Elas entendem que na época de multiplicação não é época de tristeza, que muitas pessoas recebem como tristeza porque o grupo delas reduz o número. Eu estava com 20 pessoas, aí agora só tenho 10, e eles se entristecem. Mas eles não olham com os olhares espirituais, olhares com aquela visão holística que vê lá na frente e percebe que aqueles 10 que foram para outro, que se tornou um novo grupo, que multiplicou, são mais um grupo potencial em uma outra região para buscar os perdidos. Então a comunhão é um momento discipulado, é um momento de formação de líderes, anfitriões, é muito boa essa estação. E a última estação, e não menos importante, é da celebração, é justamente o momento de colheita, é o momento de multiplicação. Então esse salmo é justamente, ele está falando aqui para a gente, que a gente precisa de receber, né, com alegria este momento. Então, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então nós vamos colher, e é nessa estação que nós vamos colher, nós vamos multiplicar. Por isso a importância da gente crescer na primeira estação, da gente cuidar dessas pessoas, da gente discipular e mostrar o propósito para essas pessoas, formar líderes e anfitriões para que cheguemos na última estação, e a estação que vai multiplicar. E para multiplicar a gente precisa de novos líderes, de novos anfitriões e pessoas com uma visão alinhada. Então, nas lições deste ano, a gente vai fazer lições intencionais. Então, se são lições intencionais, a primeira estação é a estação do crescimento. Então, a primeira estação do crescimento, a gente vai abordar justamente assuntos que vão deixar as pessoas apaixonadas em crescer, em buscar e em colher. Amém? Ok. Então, vamos passar agora sobre a parte de como estudar a lição, que é justamente um dos focos da gente estar aqui também fazendo este vídeo. Então, quem aqui, você pode refletir aí, quem aí de vocês estuda a lição lendo ela mais de uma vez? 2, 3 vezes para estudar. Acredito que você está pensando aí, eu estudo 3, eu estudo 4, eu leio, né, 3, 4. Mas aí vai uma afirmação: ler não é estudar. Ler faz parte do estudo, mas ler não é estudar. Então, o que é estudar, André? O que é isso? Então, eu quero trazer para você aqui hoje algumas dicas de como estudar. Vamos lá? Então, eu acredito também que alguns de vocês aqui têm dificuldade em concentração nos estudos, ou também não conseguem gravar o conteúdo da lição. Então, através do que eu vou passar para vocês aqui, é justamente para poder ajudar vocês também nessa concentração e para vocês conseguir gravar o conteúdo. Vamos lá? Como que funciona o nosso cérebro? Então, aqui eu trouxe para vocês, deixa eu pegar a minha canetinha aqui, canetinha amarela, isso, vou pegar uma caneta, um marca-texto amarelo, isso. Então, aqui vocês percebem que nós temos o cérebro. Então, aqui temos essas 4 partes aqui, deixa eu pegar uma outra caneta vermelha, melhor. Então, este cérebro aqui, essa parte todinha aqui, é o lado esquerdo do nosso cérebro. Ó. Deixa eu circular aqui, isso. Então, quando você está ouvindo palavras, o lado esquerdo aqui acende, ouvindo e falando. Então, aqui a gente tem a área de Wernicke, a área de Broca do nosso cérebro. Então, ela acende. Quando a gente está enxergando essas palavras, a gente acende aqui a parte de trás do nosso cérebro, que é o lobo occipital. E quando a gente está pensando nessas palavras, aí aqui no lobo pré-frontal, aqui na frente acende, ó. Estão vendo? Acendeu aqui quando você está vendo as palavras, no lobo occipital. Aqui nós acendemos o centro, né? Quando a gente está falando palavras, a gente acende essa área que é chamada de área de Broca. E aqui a área de Wernicke, quando a gente está ouvindo. Então, beleza, de posse dessas informações, aí vamos aqui para o lado direito, esse lado direito aqui da imagem. Então, quando a gente está apenas lendo, o nosso cérebro,
ele acende aqui, onde está a setinha, o lobo pré-frontal, ó, acendeu aqui, acendeu o lado esquerdo, e o lado direito também, porque é a visão, né? Nós já falamos que quando a gente está enxergando, essa parte aqui acende. Então, todas as imagens aqui, vocês vão ver que a parte de trás está acesa. Então, vamos focar que o lado aqui esquerdo, a frente, o lado esquerdo, a parte de trás, acende quando a gente está lendo. Quando a gente está em repouso, acende só a parte de trás, que a gente está enxergando. Se tiver de olho fechado, aí não acende nada. Nós estamos dormindo, vamos dizer assim. Então, estamos de repouso. Quando a gente está ouvindo música, aí acende o nosso lado criativo, esse lado direito aqui, ó. Então, o lado direito é o nosso lado criativo, o nosso lado artístico. Então, quando a gente está ouvindo música, né, a gente acende essa parte da frente, essa parte de lado e essa parte de trás. Tá? Aqui também acendeu a parte de trás, né? Esqueci de circular. E quando a gente está lendo e ouvindo música, a gente acende todo o nosso cérebro. Bacana, né? Agora você está lá estudando a sua lição. E aí você está naquele silêncio, aquela concentração, e aí você começa a ler, e você, qualquer coisinha que acontece, passou uma borboleta, passou, alguém falou alguma coisa, uma letra de uma música apareceu, alguma coisa, o que acontece? O seu lobo direito, essa parte aqui, né, o seu lado direito, essa parte, ela começa a atrapalhar. Então, quando você está aqui só na linguagem, e esse lado seu que não está ocupado, que é o seu lado artístico, ele começa a dar umas centelhas aqui de qualquer coisa que aparecer, porque é um lado curioso do nosso cérebro. E isso atrapalha a nossa concentração. Então, qual é uma dica aqui do professor André para você? É justamente que quando você estiver, se você tem esse problema, se você não tem, continue estudando no silêncio, tranquilo. Mas se você tem este problema, o que você vai fazer? Você vai colocar uma trilha sonora de um hino, ou você vai pegar um hino internacional cantado. Por que internacional que eu estou dizendo? Desde que você não entenda as palavras. Se você colocar uma música em português com letra, quando começar a cantar, você vai atrapalhar a sua concentração. Então você precisa de música para você enganar o seu lado direito do cérebro. Mas a música tem que ser uma música cantada numa linguagem que você não conhece ou um fundo musical só instrumental. E só é batata, é muito bom. Outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui é sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, por que às vezes a gente lê e às vezes não consegue gravar? Porque quando a gente lê, é como se a gente estivesse numa areia do mar. Quando a gente lê, a gente dá só um risquinho na areia. E aí, quando vem a água, ela vem a água da praia, ela apaga todo aquele risco que a gente fez na areia. Se a gente fazer um risco cavando fundo na areia, a água, quando ela vem, ela volta, mas ainda você percebe que ali tinha um risco, porque ele foi o quê? Cavado forte, mais profundo. E quando a gente está só lendo, a gente está dando só risquinho. Mas quando a gente começa a escrever, a gente lê, a gente entende, a gente escreve um resumo. Deixa eu ver se eu tenho um papel para mostrar para vocês. Olha, aqui, ó. Eu escrevo, quando eu faço um resumo daquilo que eu li, olha só o resumo que eu coloquei aqui. Então, o que acontece? A tendência de gravar é muito maior, porque o nosso cérebro ele é dividido em sistema límbico, nós temos o cerebelo e temos o córtex. As nossas informações são gravadas no córtex, mas só que para gravar no córtex, essa parte superior aqui do cérebro, por exemplo, é mais difícil. Você precisa de estudar muito, ler, escrever, principalmente. Você precisa de escrever, porque aqui, logo abaixo, nosso sistema límbico, ele pega essa informação, aquilo que teve mais relevância, aquilo que foi mais trabalhado, ele envia para gravar aqui no córtex. Só que para fazer isso, você precisa não só ler, você precisa de escrever, fazer um resumo, ouvir, você precisa de fazer várias coisas para conseguir gravar no seu córtex. Então, toda vez que você for
estudar a sua lição, não fique só na leitura, escreva, resuma, faça um resumo daquilo que você aprendeu, aí você vai estar preparadíssimo para ensinar no seu grupo de crescimento, na sua célula. Amém? Agora vamos passar para o próximo. Isso, vamos falar um pouco sobre as estruturas das lições esse ano. Então, a estrutura, a gente colocou lá, né? Vai vir o título da lição, vai vir a área do líder. A área do líder, gente, é do líder. Não é para ele ler na lição. Então, tá aqui, ó, não ler na reunião de GC. É uma área em que você vai ter dicas de como você vai ministrar a lição, o que você precisa, quanto tempo você tem que gastar. Algumas dicas, como que você tem que sensibilizar as pessoas. Então, você não precisa de ler isso durante a reunião de GC. Isso é para você ler e meditar durante o seu momento de estudo. Aí você também tem aqui a parte do compartilhamento, é justamente as pessoas que querem compartilhar um testemunho, compartilhar o próprio desafio que foi deixado na última lição, o que aconteceu, se ele fez aquilo, se melhorou. E a gente percebe que vai ter aqui um tempo ainda, ó, 10 minutos. Então, tem 10 minutos para compartilhamento. Também teremos o quebra-gelo. Então, vai vir na sua revista também a parte do quebra-gelo. E aqui nós temos 5 minutos para o quebra-gelo. Pode passar disso? Pode, mas o ideal é que a gente fique aí dentro dos 5 minutos. E na parte de desenvolvimento, nós teremos aí as lições. Sempre vão ser contextualizadas com uma história, numa introdução, uma história ou uma história para contextualizar. Teremos a parte do texto bíblico que nós vamos ler. E logo após, né, o texto, a gente tem o destrinchando o texto, que é justamente a parte que a gente vai resumir e fazer uma análise sobre o texto que a gente leu. Depois a gente tem a conclusão e o desafio. Aí eu falei do desafio, justamente o desafio, na próxima lição a gente tem que partir aqui para o compartilhamento. As lições desse ano, pessoal, são lições com uma linguagem não crenteza, uma linguagem em que qualquer pessoa que estiver no seu grupo de crescimento, ela vai saber interagir, ela vai entender o assunto. Agora, se eu trago um assunto muito teológico, provavelmente essas pessoas não vão gostar de estar ali. E aqui a gente deixa claro sobre os 30 minutos, porque o tempo de lição é 30 minutos. Mas não é 30 minutos só do líder falando, é 30 minutos de todos falando. A gente fala que aqui deveria ser o quê? 15, deixa eu tentar fazer um 15 aqui, 15 mais 15. O que é esse 15 mais 15? É 15 minutos do líder e 15 minutos das pessoas que estão participando. Porque a lição não é 30 minutos para a pessoa falar, é 15 minutos para o líder falar e os outros 15 as pessoas vão compartilhando, vão comentando a lição. Essa sim é uma lição muito bem ministrada, ok? Então, a parte de ministrando a lição é justamente você pegar essa parte do que eu acabei de comentar ali, do destrinchando o texto, a história, e passar para essas pessoas, e essas pessoas puderem entender e participar da lição, de forma que você consiga alcançar o objetivo que foi proposto, né, lá na área do líder. Agora eu queria falar um pouco sobre algumas particularidades. Sempre alguns líderes trazem algumas dificuldades, eu queria trazer para vocês. A primeira dificuldade que eu queria colocar aqui é justamente a conversa paralela. O que eu faço quando eu tenho uma conversa paralela? A gente tem que tomar muito cuidado, porque você, como um ótimo líder, um líder eficaz, você tem que avaliar os seus liderados. Qual a idade do seu liderado? Será que ele vai entender bem se eu falar isso, se eu agir dessa forma? Professores em sala de aula, quando há conversa paralela, por exemplo, no ensino fundamental, ele se cala, e aí o aluno, quando vê que o professor se calou durante uma explicação, porque ele estava em conversa paralela, ele mesmo percebe e ele para de conversar. Isso acontece. Mas no ensino médio, nem todos os colégios vão acontecer desses alunos obedecerem. Mas dentro de um grupo de crescimento, por exemplo, eu posso estar com
com vários tipos de liderados, desde adultos, adolescentes, jovens. Às vezes um jovem ele vai ter a liberdade de chamar a atenção do outro, mas não é legal chamar a atenção, né, gente? A gente sabe que a gente elogia em público, mas a gente chama a atenção no particular. Então, o ideal no grupo de crescimento, se você talvez talvez até o fato de você calar, se você acha que vai constranger o seu liderado, aguarde o final do grupo de crescimento e no momento que as pessoas menos esperaram que você está conversando, está chamando atenção, você não mostrar que você está chamando a atenção de ninguém, num cantinho, ou até mesmo no outro dia, você fala, olha, irmão, toda vez que eu estou ministrando a lição, você está conversando, e isso atrapalha, você precisa de prestar mais atenção. Então, né, então a gente tem que ter esse jogo de cintura para a gente poder resolver, porque a conversa paralela ela atrapalha mesmo. As pessoas deixam de prestar atenção, atrapalha as outras pessoas, ok? O outro ponto, atraso no início do GC. Como que eu resolvo o atraso no início do GC? Primeiro, não deveriam estar atrasando, mas na maioria das vezes a gente atrasa porque está esperando alguém. Porque sempre tem um atribulado lá que chega 10, 15, 20 minutos depois do horário. Então, como que você resolve isso? Você vai resolver disciplinar essa pessoa como? Iniciando o GC no horário certo, iniciando a reunião no horário certo. Por quê? Quando essa pessoa vier pela primeira e pela segunda vez e ver que ninguém espera ela mais, ela está chegando no meio do desenvolvimento da reunião, ela vai parar de chegar atrasado. Lembrando, né, gente, que tem pessoas que chegam atrasado, não é porque ela quer chegar atrasada, é porque às vezes o trabalho dela, por exemplo, se o seu grupo de crescimento começa às 19h30 e a pessoa larga às 19 horas, ela tem uma tendência de chegar atrasado mesmo. A não ser que ela vá direto do trabalho para o seu grupo de crescimento e que essa logística seja algo em tempo, vamos dizer assim, recorde, né? Porque de 19 a 19h30 é muito rápido para a pessoa chegar lá no horário. Então você, como um líder eficaz, você conhece o seu liderado e vai saber que aquilo ali não é um problema. Aquilo ali, pelo contrário, é uma pessoa que ama o grupo de crescimento e ela mesmo o trabalho dela dificultando, ela está ali para reunir com os irmãos. Outro ponto, amados, é assuntos polêmicos. Tá aqui, ó, assuntos polêmicos. Gente, o que é assunto polêmico? Futebol, política, religião, teologia. São assuntos que você pode ofender as pessoas. Por exemplo, religião. Você está falando lá no seu grupo de crescimento e aí o irmão começa a levantar um assunto sobre a igreja católica. Para que falar de outra igreja? Tem que lembrar que pessoas que estão participando já foram na igreja católica ou são pessoas que estão na igreja católica e, quem sabe, elas irão se tornar membros de uma igreja evangélica, uma igreja protestante. Então, você não é confrontando o que você acha que é errado numa igreja que você vai ganhar essas pessoas. Da mesma forma, o assunto polêmico, quando há divergências de denominações, também fofoca no meio, né, gente? Fofocar sobre o que aconteceu na igreja tal, e corta isso, gente, corta isso, que isso não é saudável para um grupo de crescimento. O quarto item aqui da particularidades é não leia a lição literalmente, isso mostra despreparo. Se eu pego a minha lição e começo a ler a minha lição todinha, e aí o pessoal, esse cara não estudou a lição. Ler algumas vezes vai dar para ler, tem que ler? Tem, porque às vezes tem uma história lá que você precisa de ler, que você não vai gravar em uma história, às vezes uma contextualização, às vezes você quer ler a conclusão, porque é pequenininha e para você não perder nenhum detalhe, mas toda lição não, mostra despreparo. Nós precisamos estudar, montar os tópicos, né? Quando você estuda do jeito que eu te falei, escrevendo resumo, que eu acabei de falar, aí você vai tirar isso de letra. E aqui, por último, não menos importante, o lanche. O lanche pode ser um problema que vai atrapalhar o crescimento do seu grupo. Por quê? Por exemplo, eu tenho um GC e o meu GC lá, só o lanche é top. Você levar um lanche lá, você gasta no mínimo uns 80, 90 reais. Porque o lanche é muita coisa boa, muito salgado, muita variedade. Então não tem como você gastar menos do que uns 80, 90 reais. Se você tem no seu grupo de crescimento uma pessoa que não tem, você faz um revezamento, por exemplo, o lanche.
o revezamento. Se você tem lá pessoas que não têm uma condição boa, provavelmente essa pessoa não vai ficar no seu GC. Porque no dia de trazer o lanche dela, ela não vai ter dinheiro para trazer esse valor, esse lanche do mesmo nível. Então ela não vai ficar no seu GC, ela vai ficar constrangida. Então é bom você, líder, avaliar o perfil das pessoas que estão no seu grupo e propor um lanche que cabe no bolso de todo mundo. Porque o lanche, na verdade, ele não um momento para você encher a barriga. É lógico, a gente enche a barriga, porque crente gosta de comer. Mas não é um momento de você apenas encher a barriga, é um momento de comunhão. É através do lanche que a gente faz uma comunhão também. E tem pessoas que se abrem ali quando você está comendo e estreitam os laços. Então, se vai rolar uma pipoca, se vai rolar um polvilho, biscoito de polvilho, ó, não foi biscoito de polvilho, aquele fritinho, então vai rolar uma torta, um bolo, uma broa, não tem problema, que as pessoas estão ali, elas não estão preocupadas em que elas vão comer, elas estão preocupadas como elas serão abençoadas com a comunhão e a participação através, junto com as outras pessoas, né, colaborando para uma união e uma comunhão perfeita e agradável, né, conforme o Senhor quer para nós. E finalizando o nosso vídeo aqui, eu quero trazer uma frase para você. O melhor dia de GC não é quando tudo der certo, é quando tudo que foi feito ter sido por amor. Porque você pode ter fazer tudo muito bem feito, mas não tiver feito por amor, infelizmente o Senhor não vai agradar. Mas você pode também ter feito, para você, foi o melhor que você fez. Talvez alguma pessoa, talvez não vai, todas as pessoas não vão ficar satisfeitas porque talvez não chegar no nível que elas quiseram. Mas você fez por amor. E quando você faz por amor, o amor ele é capaz de transformar o coração das pessoas. Ok? Então, eu deixo essa frase para você e que você seja um ótimo líder e que o Espírito Santo de Deus continue abençoando poderosamente o seu grupo de GC. Deus te abençoe.